Oiê, eu sou a Emilena e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Então já pega sua agulha de crochê, se acomode e bora pro vídeo. Bom, para começar, eu vou estar usando essas 3 lãs da Mullet na cor preta de 40 gramas. E essa aqui da Mullet também, 40 gramas. Eu vou estar colocando o número dela na descrição. E dessas pretas também na descrição do vídeo. E eu vou estar usando essa agulha aqui da Duna a 3.0. E para começar a fazer, eu vou começar a fazer com 45 correntinhas, para poder ela ficar pequena. Normalmente, eu faço 60 correntinhas para começar. Só que essa aqui, ela vai ser uma forma pequena, então eu vou fazer 45 correntinhas. Já tô aqui com o meu nozinho. E agora eu vou fazer as minhas 45 correntinhas. Tô aqui com as minhas primeiras 5 e vou fazer as minhas 45 correntinhas. Terminei aqui de fazer as minhas 45 correntinhas e ficou num total de 21 centímetros. Agora, a gente vai começar a fazer os nossos pontos altos. Tô aqui na minha correntinha 45, vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui onde eu tô segurando, eu vou fazer o meu ponto alto. Desse jeito aqui. Temos 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, por toda essa carreira aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer um total de 16 carreiras. Para depois a gente começar a fazer o nosso desenho. Bom, terminei aqui de fazer as minhas 16 carreiras de ponto alto. E nessa parte aqui, na minha última carreira, eu coloquei esses grampos, esses clips, para poder marcar onde vai ficar e onde vai começar os meus desenhos. Que eu vou estar seguindo essa imagem que eu coloquei aqui na tela pra gente fazer. E aqui, nesse meu primeiro clipe, é onde vai ficar aquela primeira parte do desenho, onde começa tudo. Esse segundo clipe vai ser onde eu vou começar a fazer, e essa parte do último clipe vai ficar onde o desenho vai terminar. E também porque essa parte eu vou dobrar para poder a gente fazer a parte da touca. Aí agora eu vou tirar os meus clipes e vou deixar apenas esse segundo pra gente começar a fazer. Nesse segundo aqui é onde vai começar o roxo, que a gente vai começar a fazer a carreira. Então, aonde tá a última marcação, eu vou fazer até esse ponto preto pra gente começar a fazer os nossos pontos altos. Vou fazer os meus pontos altos até chegar nessa parte roxa. Cheguei aqui no meu último ponto preto e aqui eu vou fazer um ponto e vou deixar essas 2 cordinhas desse jeito assim. Aí agora eu vou colocar minha linha roxa aí dentro. Desse jeito, venho e puxo ela para poder fazer o fechamento. Aí agora eu vou colocar essas 2 linhas para trás para poder elas esconder, ficar bem escondida atrás. Arrumei e agora eu vou tirar o meu clipe e vou fazer o meu primeiro ponto roxo dentro desse espacinho. Sempre deixando essa parte do fio que a gente fez a emenda por dentro. Vou segurar ela com o meu dedo, desse jeito que eu tô mostrando. E vou fazer o meu primeiro ponto alto roxo, desse jeito assim. Aí agora, eu vou começar a fazer os meus pontos e vou puxar essa linha preta para que ela fique bem rente. Eu vou fazer um total de... já temos um ponto, né? Vou fazer
2, 3, sempre deixando ele bem escondido, 4, 5, 'Nessa parte, ele fica nesse fielzinho, esse fiapinho, e depois é só a gente cortar. Já temos aqui 5 pontos, vou fazer meu 6º ponto alto, que aqui ele já fica totalmente escondido o fiapinho. 7º ponto alto, desse jeito, aí que eu tô mostrando, e já vou puxar minha linha preta, que esse é o nosso último ponto, a gente fez 7 pontos de começo. Aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez com a linha preta. A gente vai deixar esses 2 alcinhas da linha roxa, vou puxar lá atrás pra poder ela ficar bem rente, e vou vir com a minha linha preta e terminar de fazer essa carreira com ponto alto em preto. E ele vai ficar desse jeito, a nossa primeira carreira de desenho, que agora a gente vai começar a fazer. Tô aqui na minha segunda carreira de desenho, e também já tô no meu último ponto alto preto, e vou fazer as 2 alcinhas desse jeito. E agora, eu vou colocar essa linha pra trás, sempre colocando pra trás. E vou esticar bem pra poder pegar a linha, pra poder ela não embolar muito. Ela tá ficando desse jeito. E agora eu vou pegar a linha roxa pra gente poder emendar e fazer nosso primeiro ponto alto dessa carreira. Desse jeito, vou lá e puxo tudo. Desse jeito. Agora, a gente vai fazer nosso primeiro ponto alto e vai passar por trás. Desse jeito assim. E a gente faz normalmente o nosso ponto alto em roxo. Certo? Agora, a gente vai fazer ponto alto por toda essa carreira. Nosso segundo ponto. E tá desse jeitinho aqui. E eu vou fazer até terminar essa carreira e chegar nesse ponto daí. Terminei de fazer os meus pontos desta carreira, e aqui no final a gente vai fazer um ponto alto final. Sempre deixando as 2 alcinhas, e agora eu vou terminar de fazer essa parte. Vou pegar o meu fio preto e vou colocar para trás o fio roxo, vou puxar o fio preto deixando por cima da linha antiga e vou fazer o meu fechamento desse jeito. Agora eu vou terminar de fazer essa carreira aqui de ponto alto preto para a gente poder terminar e fazer a próxima carreira. A nossa segunda carreira de ponto alto está ficando desse jeito para começar o desenho. E a terceira carreira, já estamos aqui no nosso último ponto alto preto e vamos fazer as nossas 2 argolinhas desse jeito. Vamos pegar a nossa linha roxa desse jeito e vamos fazer o nosso ponto alto em roxo. Assim. Aí agora a gente vai fazer os nossos pontos altos em roxo. Bom, terminei aqui de fazer os meus pontos altos e nessa parte eu vou aumentar 2 pontos altos. A gente vai seguir toda a carreira certinha, só que ali a gente começa com um ponto e aqui a gente vai terminar com 2, igual no desenho de baixo. A única diferença é que nessa parte a gente aumenta 2 e naquela primeira parte onde a gente começou, a gente faz um ponto só. Tô aqui no meu último ponto e já venho e vou puxar a minha linha preta.
Terminei aqui de fazer os meus pontos roxos e ele tá ficando desse jeito. E agora eu vou terminar de fazer essa carreira com os pontos altos em preto. Quarta carreira e já tô no meu último ponto alto em preto. Vou fazer minhas duas argolinhas desse jeitinho aí. Vou pegar a minha linha roxa pra gente fazer o nosso primeiro ponto alto dessa carreira em roxo, desse jeito. E vou fazer meu primeiro ponto alto em roxo. Primeiro ponto alto feito, e agora eu vou seguir minha carreira até chegar aonde tá esse clipe aí. Cheguei aqui no meu último ponto, e agora, onde tá esse clipe aqui, eu vou fazer o ponto alto em branco. Então, eu vou tirar o meu clipe, e eu esqueci de mostrar, mas a linha branca que eu vou estar usando é a linha branca da Cisne. Eu não achei da Mullet, que eu não tinha aqui em casa, mas eu tinha da Cisne. Então, vou fazer o quê? Coloquei aqui na nossa alcinha, vou puxar o meu fio roxo, desse jeito, e vou ajeitar o meu fio branco para ficar para trás também, que vai ficar melhor pra gente. Aí, aqui agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer o meu primeiro ponto alto em branco e vou fazer duas alcinhas só, desse jeito assim. Desse jeito, tem as duas alcinhas. E agora eu vou voltar com o meu fio roxo. Colocar sempre as duas juntas para trás, para ficar mais fácil, e colocar o meu fio roxo. Desse jeito, agora a gente tem o nosso primeiro ponto alto em branco da nossa carreira. Desse jeito que tá quando você vira. Aí, agora, eu vou terminar de fazer essa carreira com os pontos roxos. Chegamos aqui no final da nossa carreira e por último a gente vai fazer um ponto alto roxo pro final dele, dessa carreira. E agora eu vou trocar por fio preto novamente, pra gente poder fazer o final da carreira em preto. Quinta carreira do nosso desenho e já tô aqui no meu último ponto alto preto. Então, vou fazer aqui minhas duas cordinhas e troco para linha roxa. Lembrando de sempre deixar o fio bem esticado para poder ele não embolar tanto do lado de trás, para o desenho também não ficar todo torto, que isso ajuda bastante. Então, agora eu vou fazer o nosso primeiro ponto alto em roxo. Esse barulho de fundo é o meu cachorro brincando com uma garrafa, tá bom? Mas chegamos aqui e eu vou seguir fazendo o ponto alto roxo até chegar nessa parte. Bom, eu já tô aqui no finalzinho e no meu último ponto alto em roxo, a gente troca a linha. A minha carinha já tá estranha ali. A gente vai e já coloca o nosso primeiro ponto alto em branco. Só que nessa parte a gente vai fazer dois pontos altos. Então, faço um desse jeito e já faço o próximo deixando as duas argolinhas pra gente colocar o fio roxo. Desse jeito assim. Aí, agora eu vou terminar de fazer a minha carreira dos pontos altos em roxo. E aqui novamente eu vou fazer apenas um ponto em roxo.
Já tô no finalzinho dele e termino trocando a minha linha, voltando para o preto e terminando essa carreira. Terminando de fazer o desenho e ele tá ficando desse jeito. Sexta carreira e já estou no meu último ponto alto preto. E aqui eu vou fazer novamente as minhas duas argolinhas desse jeito. Vou colocar meu fio para trás e vou trocar para a linha roxa, fazendo o nosso primeiro ponto alto em roxo. Desse jeito assim, a gente vai só seguir a diminuição dos desenhos, que ali a gente tem um ponto pra frente, que mostra no começo, e agora a gente vai diminuindo os pontos pra trás, pra ficar igual ao começo do desenho. Então, agora eu vou seguir fazendo até a parte branca. Bom, cheguei aqui no nosso último ponto. Não, na verdade, tive um erro. Eu pulei o último ponto é esse. Eu já ia fazer mais um ponto. Por isso que você sempre confere a imagem pra ver se tá certo e vai contando os pontos. Isso é muito importante. Então, agora que a gente tá na carreira certa, no ponto certo, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto alto em branco. Eita, agora a gente vai fazer o nosso segundo ponto alto em branco novamente. E o terceiro ponto alto, que aí a gente vai trocar a nossa linha pro branco para terminar a carreira. Ah, e vamos uma observação, quando você for fazer, tiver com a linha branca, você deixa ela meio separada, que senão acontece isso que tá aí, ele fica meio embolado. Chegamos aqui na nossa quinta carreira. E agora eu tô terminando esses dois pontos. E agora a gente já vai fazer pro próximo ponto as duas alcinhas. Aí eu venho aqui e puxo o meu fio roxo. Aí agora eu vou fazer dois pontos roxos nesses dois espacinhos daqui. Nesse aqui, onde tá o nosso clipe, eu vou fazer um ponto em preto. Então, agora eu vou tirar o nosso clipe. Venho com a minha linha preta e faço meu ponto aqui. Desse jeito aqui. Só que a gente vai fazer que nem a gente fez com o nosso primeiro ponto em branco. A argolinha. E a gente já vem com o roxo pra gente continuar fazendo a carreira roxa. Desse jeito aqui, para ele poder ter o intervalo. E agora eu vou continuar meus pontos roxos até chegar aqui. Cheguei aqui no nosso último ponto. Venho com o branco. Pra gente fazer o nosso primeiro ponto em branco. E o segundo. Ficando desse jeito assim, já venho com o roxo. Faço aqui a minha argolinha, já passo no próximo ponto. E agora eu vou fazer até terminar essa carreira completa de roxo. E cheguei aqui no meu último ponto em roxo. Desse jeito aqui, agora venho pego o meu fio em preto. Sempre deixando o fio preto sempre esticado. Puxo aqui a linha e faço meu ponto em preto. Aí agora eu vou terminar essa carreira e ela tá ficando desse jeito. A parte do desenho já tá começando a se formar e agora eu vou terminar de fazer essa parte pra próxima.
E para você não se sentir muito perdido, é só você ir contando os pontos do desenho para você ir seguir o desenho certinho. E chegamos aqui na nossa 10ª e penúltima carreira. E agora eu tô terminando de fazer o meu último ponto em preto. Vou virar a linha e agora a gente vai fazer 3 pontos em roxo. Temos um ponto, 2 pontos e 3 pontos. Aí aqui a gente vai fazer um ponto só em branco. Aí a gente faz ele e já volta com o ponto roxo. E lembrando de sempre puxar o fio para ele ficar bem rente os pontos. Aí agora a gente vai fazer 4 pontos em roxo. Um ponto, dois pontos, terceiro ponto e quarto ponto. Ficando desse jeito assim. E agora a gente vai pegar a nossa linha preta e vamos terminar essa carreira daqui. Chegamos aqui na nossa última carreira de desenho e agora eu vou fazer o nosso último ponto em preto. Ficando desse jeito assim. Aí agora eu vou pegar o meu fio roxo e vou fazer um total de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficando desse jeito aqui. Aí agora a gente vai terminar essa carreira com preto. Terminei de fazer essa primeira carreira de todo o meu desenho. Já fiz a minha primeira carreira em ponto preto e agora eu vou fazer o resto dos outros desenhos e eu já volto para mostrar como que ela vai ficar, pra gente poder costurar. Terminei de fazer a outra parte do nosso desenho e agora o nosso desenho está completo e dá certinho para ver como é que ficou nosso desenho. Eu achei que ele ficou bem bonitinho agora que já tem a outra parte e já dá para ver o que é para fazer. E agora que já tá tudo pronto, eu vou costurar. Eu vou estar usando a minha agulha normal para poder costurar, mas você pode estar usando a sua agulha de tapeceiro. Nessa parte aqui, eu vou fazer uma correntinha para poder a gente começar a fazer os nossos pontos baixos para poder fazer a nossa costura por toda essa carreira. Já tô aqui com meu primeira correntinha pronta. E agora, eu vou juntar as duas partes. Ela tem que ficar totalmente reta, um do lado da outra, para poder ela ficar retinha, para poder, quando a gente for costurar, ela não ficar torta. E o acabamento não ficar meio torto também. E para isso, eu gosto de usar o clipe. Você pode usar o marcador, se você tiver. Eu não tenho, então eu vou usar o clipe para mim dar o mesmo resultado. Daí, eu vou colocar esse clipe nessa parte final, para poder eles juntarem, eles ficarem reto. E na parte do meio, eu também vou colocar outro clipe, para ele poder ficar centralizado e reto. Agora que os meus dois clipes estão nos lugares que eu coloquei, estão reto,
deixar a linha reta. Eu vou começar a costurar e fazer os meus pontos baixos. A gente já fez a nossa primeira correntinha para poder ajudar. E nessa parte daí, dessa partezinha aqui, ficou fio, a gente vai deixar ali na costura por dentro do ponto baixo. E a gente sempre vai costurar com o desenho para dentro. É do mesmo jeito da costura normal, tipo de tecido. Só que esse é meio bom explicar, né? Então agora eu vou fazer o meu ponto baixo. Trazendo aqui para perto da câmera para poder enxergar melhor. Venho aqui e já tô com as minhas 2 alcinhas, tá bem rente. E agora eu vou puxar pra gente fazer o nosso primeiro ponto baixo. E tá ficando desse jeito. Agora eu vou fazer esses pontos baixos até o final da minha carreira. Terminei aqui de fazer toda a nossa costura em ponto baixo. E pra poder enxergar melhor, eu peguei essa touca aqui, ó. E aí, nessa parte aqui, ela vai ficar desse jeito na nossa costura. Ela vai ficar o ponto baixo como costura. E a gente vira e ela vai estar desse jeito aqui. Aí, agora, nessa aqui, a gente vai fazer esse ponto aqui. Que é o quê? A gente vai pegar a linha e vai aqui em cima. A gente vai colocar uma linha aqui dentro e vai passando por buraquinho, e depois a gente vai puxar ela toda para poder ela ficar bem fechadinha e a gente fazer alguns nozinhos na parte de cima também, para poder ela ficar desse jeito aqui. Já tô com a minha linha pronta, eu já tirei um pedaço da minha linha preta para poder a gente fazer nessa parte. Essa parte aqui, eu vou pegar a minha linha preta junto com a agulha e um desses buraquinhos que fica em cima, eu vou puxar ela desse jeito aqui. E eu vou fazer um nozinho para poder ela ficar firme e ela não soltar, pra gente poder fazer essa parte de cima. Então, agora eu vou fazer o meu nozinho aqui. Deixo ele bem forte para poder ele não soltar enquanto a gente estiver fazendo essa parte de passar um buraquinho no outro, o fio, para depois a gente fazer todo aquele puxo para ele ficar bem franzido. Com a ajuda dessa agulha, fica muito mais fácil pra gente fazer isso. Então, vou fazer isso por toda a minha touca, na parte de cima, pra poder ficar bem rente. Vou passando com muito cuidado, pra poder a linha ir indo com cuidado. Porque nessa parte, a linha, ela desfia, ela vai desfiar ao decorrer do tempo. Nesses buraquinhos aqui, eu vou passar a minha agulha com o meu fio. E vou dar a volta por toda essa parte da minha touca. Chega uma hora que ele vai estar assim, aí você vai puxando ele desse jeito. E ele vai ficando desse jeito aqui. Então, a gente vai continuar a fazer isso até chegar do outro lado. Terminei de fazer toda essa parte daqui, ó. Já tá tudo desse jeito, já tá tudo franzidinho. E aqui é totalmente sem segredo. A gente vai colocar nossa agulha, por exemplo, vou colocar minha agulha aqui, certo? E a gente vai passar por dentro esses franzidos que a gente fez. Venho nessa pontinha aqui que sobrou e puxo a nossa agulha assim. Desse jeito aqui. Aí, eu venho e puxo ela com cuidado, pra poder a linha que a gente fez isso não arrebentar. E a gente vai fazendo e vai puxando ela assim, pra poder ele ficar bem preso e não soltar. Aí, você vai e faz desse jeito. E vai indo, fazendo ele com calma, pra poder a linha não soltar. A linha não acabar atorando, porque depois que a gente vai fazendo isso, ela vai ficando desse jeito aqui e ela vai um pouco embolando. Então, a gente toma cuidado pra poder isso não acontecer com a nossa linha. Venho e puxo assim, pra ficar bem presa. Venho do outro lado também. E aqui eu vou fazer bem aqui, nessa parte. E vou passando pro outro lado, pra poder ela ficar presa. Pego aqui nessa linha, coloco na pontinha, que é pra ajudar. E puxo. Desse jeito aqui.
E eu vou puxar nossa linha também, pra poder ela ficar desse jeito. Vai chegar um momento, só de fazer assim, ela já tá toda fechadinha. Como vocês podem ver, mais ou menos, já tá toda fechada. Então, a gente só vem e faz alguns puxezinhos pra poder dar um nozinho. Vou fazer um aqui. Aí, a gente vem, puxa a linha. Desse jeito aqui. E faz o nosso nozinho. E puxa. Pra poder ela ficar bem presa. Bom, dei mais algumas enroladas aqui. E dei alguns nós também. E ele ficou bem fechadinho. Então, agora, a gente vai pegar essa linha aqui e vamos cortar. Eu gosto de cortar um pouco assim. Desse jeito, assim. Já que a gente já terminou de costurar tudo. Aqui, eu gosto de fazer um arremate também. Aqui, não precisa fazer, tipo, o nozinho, porque ele já tá preso. Mas agora, eu vou terminar de arrematar todas essas partes do que sobrou. E o tamanho tá certo dela já. E vou terminar de fazer o arremate dela e mostrar como ela ficou. Bom, terminei e esse foi o resultado da minha touca no desenho da parte da frente. Essa é a parte de trás, do jeito que ela ficou. A parte de cima, ela ficou bem fechadinha, bem escondida. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, seu comentário e até o próximo vídeo.